CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo da Revista Espírita de 1858. Estamos na revista de março deste mesmo ano. Leremos o Evangelho, faremos a prece e iniciaremos os nossos estudos em seguida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mercadores expulsos do templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam mumbos. E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Está assinalado por Marcos, por Mateus, esta passagem. Allan Kardec faz um comentário no item 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. No item 7 ele ia falar da mediunidade gratuita, que também não podemos cobrar sobre a mediunidade, né? Vamos lá, fazer a nossa prece. Rogamos a Jesus que nos abençoe, rogamos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a devida permissão para nos reunirmos em nome do Cristo, encarnados e desencarnados, para o estudo, encarnados e desencarnados para o estudo desta manhã. Que o nosso altivo nos inspire, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos guias de nossa casa, em nome do nosso irmão Allan Kardec, que escreveu estes artigos que iremos estudar, em nome de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Nós paramos então, terminamos a revista de fevereiro de 1858, estamos iniciando a de março, né? A número 3, terceira revista, março de 1858. E tem o título aqui, A Pluralidade dos Mundos. É um artigo grande. Vamos lê-lo. Quem ainda não se perturbou, quem ainda não se perguntou, ao considerar a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Hoje de manhã eu vi uma fotografia do James Webb, né? Aí estava ali na internet que localizou as duas galáxias mais distantes da Terra. Então, mas
uma miríades de galáxias, sem falar nas galáxias, não falando das estrelas, né, dos planetas, enfim. Não tem vida só na Terra, não é racional isso. Antes que a ciência nos houvesse iniciado em a natureza desses astros, era possível a dúvida. Mas Jesus também já falava das muitas moradas da casa do Pai, não é? No estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos existe a probabilidade. Mas a esta ideia realmente sedutora, fazem-se objeções tiradas da própria ciência. Diz-se que a Lua, ao que parece, não tem atmosfera e possivelmente não tem água. Todos esses dados lá na época de Kardec, realmente não tem água, né? E nem tem atmosfera. Em Mercúrio, à vista de sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo em fusão, de maneira que, se ali houver chumbo, este deve correr como água dos nossos rios. Em Saturno, dá-se o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que ali deve existir. A luz do Sol deve ser lá muito fraca, apesar da reflexão de suas 7 luas e de seu anel, pois àquela distância o Sol deve aparecer apenas como uma estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se nele é possível a vida. Não se compreende que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser constituída de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? O mesmo diremos da água e dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando às nossas vistas a providência da natureza se estende com solicitude tão admirável até o menor inseto e dar a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem habitar, quer seja a água, o ar ou a terra, quer mergulhados na escuridão, quer expostos à luz do sol? Se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber seres vivendo na água. Não faríamos uma ideia de sua estrutura. Até bem pouco tempo, quem seria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o fogo da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? Quer dizer, um ser que habita no deserto podia habitar lá no gelo? Né? Então, é a vida apropriada ao ambiente. Por que esses ambientes não teriam vida diferente, apropriada, né, aos mesmos? Entretanto, nos gelos, há seres organizados para esse clima rigoroso, que não poderiam suportar a ardência de um sol vertical. Por que então não admitir que certos seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e num meio completamente diverso do nosso? Por certo, sem conhecer a fundo a constituição física da Lua, nós sabemos o bastante para assegurar que ali não poderíamos viver tais quais nós somos, como não podemos em companhia dos peixes no seio do oceano. Pela mesma razão, os habitantes da Lua, se um dia pudessem vir à Terra, uma vez que constituído para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como nós, quando caímos na água.
Ainda uma vez, se não temos a prova material de visu da presença de seres que vivem em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que assim deve ser, pois repugna a razão crer que esses inumeráveis globos que circulam no espaço sejam simples massas inertes e improdutivas. A observação ali nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, abismos, vulcões extintos e em atividade. Por que então não haveria ali seres orgânicos? Dirão, talvez haja plantas e até animais. Seres humanos, porém, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando artes, as ciências, será possível? Com certeza nada prova matematicamente que os seres que habitam outros mundos sejam homens como nós, ou que sejam mais ou menos adiantados que nós, do ponto de vista moral. Mas quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvida de que além dos mares existia um outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A terra é pontilhada de inumerável quantidade de ilhas, grandes e pequenas, e tudo que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que, imediatamente, o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos nós se os habitantes de uma das menores dessas ilhas, conhecendo perfeitamente a existência de outras ilhas e continentes, mas não tendo tido nunca relações com os que os habitam, se considerassem os únicos seres vivos do globo? Dir-lhes-íamos: como vocês podem crer que Deus tenha feito o mundo somente para vocês? Por que estranha singularidade a pequena ilha vossa, perdida na solidão do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? O mesmo poderemos dizer em relação a outras esferas. Por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidade do universo, que não se distingue dos outros planetas, nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, nem é o maior, nem é a menor, nem está no centro, nem nos extremos? Por que, dizia eu, entre tantas outras, seria ela a única residência de seres racionais e pensantes? Que raciocínio lógico, o de Kardec, né? Que homem sensato poderia pensar que esses milhões de astros que brilham sobre nossas cabeças foram feitos para recriar os nossos olhos? Qual seria então a utilidade desses milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem nem mesmo para nos iluminar? Não seria orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Aqueles a quem pouco importa a impiedade diremos que é lógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, o que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. E tal raciocínio acha-se confirmado pela revelação dos Espíritos. Realmente, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corpóreos, apropriados à constituição física de cada globo, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, hoje sabemos que é possível entrar em relação com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Sabemos ainda que, não só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós, por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos e patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, em globos sólidos, no ar, nas estranhas da terra, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas.
Haverá em tal doutrina algo que repugne à razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa mesma pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Muito bem. Houve tempo em que a Terra era considerada o centro do universo. E o homem teve que, através da ciência, a igreja teve que voltar atrás, porque o homem, através da ciência, mostrou que a Terra não era o centro do universo. E a ciência, e tudo indica que não vai muito longe, também trará a comprovação da vida em outros planetas. É uma questão de tempo apenas. E nós teremos que admitir a existência de outros seres, de vida em outros planetas. Embora seja um raciocínio lógico achar que só na Terra tem a vida. Kardec fez diversas analogias. Na Terra tem uma porção de ilhas. Se um habitante de uma ilha que não tivesse ido a lugar nenhum achasse que ele era o único habitante do mundo, ele seria um tolo. A mesma coisa acontece conosco. Não estamos sozinhos no universo. E cabe à ciência, daqui a pouco, através da astronomia, se é que ele já não tem essa certeza, e no momento apropriado vir a divulgação desses seres que habitam outro planeta, seres humanos. Agora, tem aqui um outro artigo também que eu vou ter que ler. É bem longo, não sei se vai dar tempo da gente ler tudo isso hoje. Falando sobre Júpiter e alguns outros mundos. Não tem muito o que eu explicar, isso aqui é uma revelação, eu vou lendo, tá bom? Então o título é Júpiter e alguns outros mundos. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica poderemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Reportemo-nos à escala espírita, que demos o número anterior. As pessoas, lembra da escala espírita? Espíritos imperfeitos, 3 ordens: imperfeitos, espíritos bons, espírito puro. Dentro dessas ordens, 5 classes nos espíritos imperfeitos, 4 classes nos bons espíritos, espírito puro, uma única classe. As pessoas que estiverem desejosas de se aprofundar seriamente nesta nova ciência, recomendamos o estudo cuidadoso daquele quadro e sua compenetração do mesmo, pois aí encontrarão a chave de muitos mistérios. O mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas desprendidas dos liames corpóreos. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre os dois mundos. Terão os homens a qualidade e as imperfeições dos espíritos com os quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea. Estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são produtos do seu livre-arbítrio, conservam eles o cunho da perfeição ou imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, fácil fazer uma ideia sobre o estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, podemos descrever sua legislação, traçar um quadro de seus costumes, dos seus usos, de suas relações sociais.
Suponhamos então um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, espíritos impuros, e para lá nos transportemos em pensamento. Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios, o estado moral no mais baixo grau do embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade, falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação dos seus grosseiros apetites. Ali reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta no seu cortejo o ódio, a inveja, a cupidez, o ciúme e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da 3ª ordem. Espíritos impuros, levianos, pseudos-sábios e neutros. Sabemos que em todas as classes desta ordem predomina o mal, mas sem ter a ideia do bem e a do mal, decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida, o mal se apresenta um tanto disfarçado, enfeitado, travestido. Estas mesmas qualidades engendram outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas e têm consciência de sua superioridade, mas não o são bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas que mantém sob seu jugo. Como não tem o sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência ao serviço da satisfação de suas paixões, numa tal sociedade, se dominar o elemento impuro, esmagará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir os seus adversários. Em todo caso, haverá luta sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, haverá necessidade de leis, mas estas serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. Serão feitas pelo forte em detrimento do fraco. Pô, que raciocínio bonito, hein? Suponhamos agora, então ele botou aqui, suponham um mundo habitado exclusivamente pela 9ª classe dos espíritos impuros. Aí ele mostrou o primitivismo. No segundo parágrafo, onde habitam de todas as classes, né, de espíritos, além dos impuros, todos da 3ª ordem, os levianos, pseudos-sábios, os neutros, o que seria uma luta terrível. E agora ele vai para uma outra classe. Ó. Suponhamos agora um mundo onde entre os elementos maus que acabamos de ver, encontrem-se alguns da 2ª ordem. Então, em meio à perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa, e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício, a despeito da guerra incessantemente dos maus contra os bons. Não pode evitar de se estimarem no seu foro íntimo. Vendo o ascendente da virtude sobre o vício e não tendo força nem vontade de a praticar, procuram parodiá-la. Tomam a sua máscara. Daí a hipocrisia tão numerosa em toda sociedade onde a civilização ainda é imperfeita. Esse aqui é o nosso mundo, que tem os elementos da 3ª classe, da 3ª ordem, todas as classes da 3ª ordem, mas tem uns bons. Então, existe alguma coisa de bem e de bom, mas o mal ainda predomina. Isso aí seria o mundo de provas e expiações, né?
Continuemos nossa viagem através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de assistir. É habitado só por espíritos da segunda ordem. Que diferença! Não, esse último foi um mundo de regeneração, onde o bem começa a preponderar, né? É uma transição do provas e expiações para um mundo de regeneração. Agora que ele vai falar de um mundo bom. Continuemos nossa viagem através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de assistir. É habitado só por espíritos da segunda ordem. Que diferença! Segunda ordem são os bons espíritos. O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau, e isto é o bastante para nos dar a ideia de um estado moral dessa terra feliz. A legislação é nela muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ninguém quer mal ao próximo. A nossa legislação tem. A nossa tem. Porque ainda existe ódio e se quer mal ao próximo. Ninguém se apropria do que lhe não pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar. Não existe ódio absolutamente. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria objetivo. Ali não reina a igualdade absoluta, porque esta pressupõe uma perfeita identidade de desenvolvimento intelectual e moral. Ora, vemos pela escala espiritual que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Nesse mundo, pois, haverá desigualdade, porque uns serão mais adiantados que outros. Mas como entre todos só há o pensamento do bem, os mais adiantados nada conservarão do orgulho, nem os outros da inveja. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete, porque tal ascendente é puramente moral e ninguém disso se serve para oprimir os outros. Então Kardec fez uma relação da escala espírita com os mundos, com a elevação dos mundos. A consequência que tiramos deste quadro, embora apresentada de maneira hipotética, não são menos racionais, e cada um pode deduzir o estado social de um mundo qualquer, conforme a proporção dos elementos morais de que supormos constituído. Vimos que a abstração feita da revelação dos espíritos, todas as probabilidades são para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau da perfeição, e que por isso mesmo nossas suposições bem possam ser realidades. De maneira positiva, conhecemos apenas o nosso. Que posição ocupa ele nesta hierarquia? Ora, basta considerar o que passa nele para ver que está longe de merecer a primeira classe. E estamos convencidos de que, ao ler estas linhas, já se lhe marcou a posição. Quando os espíritos dizem que, se não está na última, estará numa das últimas, infelizmente, o simples bom senso diz que não se equivocam. Temos muito o que fazer para elevar a categoria do que descrevemos por último, e precisamos que o Cristo nos viesse mostrar o caminho. É a terra como ela está. Não é o último, mas é um dos últimos. E Jesus veio mostrar o caminho para a felicidade. Olha como é que tudo fica claro, tudo clareia. Ele veio mostrar, ele já mostrou. Aqui o verbo está no futuro do pretérito. Agora é a gente seguir o caminho que ele nos ensinou. Aí a terra vai se transformar. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem as provas palpáveis, o fato é que, a esse respeito, sua assertiva não tem a certeza de
da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos com confiança as descrições dos viajantes sobre regiões que jamais vimos? Se só devemos crer no que vemos, creremos em pouca coisa. O que neste caso dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos capitais. Para nós, que temos testemunhado estas comunicações centenas de vezes, que as apreciamos nos seus mínimos detalhes, que lhes sondamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas achamos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão com informações e a título de ensinamentos, aos quais cada um será livre de dar a importância que melhor lhe parecer. Segundo os espíritos, Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase exclusivamente à 9ª classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria uma descrição desse mundo. Então ele está dizendo aqui, o Kardec, pelos que falam ali, que Marte seria mais atrasado que a Terra. A gente viu posteriormente, com o Chico, que Marte é mais adiantado do que a Terra. Então, não importa se é mais atrasado ou mais adiantado, o que importa é que ela tem vida, condizente com a elevação moral daqueles espíritos. A mãe de Chico, tem as cartas da mãe de Chico, fala da vida em Marte, diz que ela habita em Marte. É um mundo superior à Terra. Vários outros pequenos globos são, com algumas nuances, da mesma categoria. Em seguida viria a Terra. A maioria dos seus habitantes pertencem incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem. Na Terra ele está dizendo, a maioria dos seus habitantes pertencem incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte insignificante das últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores da segunda ordem e da terceira classe aqui desempenham muitas vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relação menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais feliz. A Lua e Vênus são os mais ou menos do mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Urano e Netuno seriam ainda superiores a estes últimos. É de supor que os elementos morais destes dois planetas sejam formados das primeiras classes da terceira ordem e de grande maioria dos espíritos que da segunda. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, por isso que nem têm de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz dos seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. Aí vai vir aqui falando sobre Júpiter. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um a outro lugar
deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização eterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiado pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles a aurem, de alguma maneira, em sua maior parte no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivalente a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns meses. Interessante, né? Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo seu pensamento, sem contudo se excluir a linguagem articulada. Também a segunda vista lhe é facultada permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos nossos sonâmbulos lúcidos. É por isso que eles nos manifestam mais facilmente que os encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. Então ele está dando aqui o aspecto físico desses que habitam Júpiter, né? A gente vai lendo e raciocinando. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, posto não se aproximem daquele do homem, mesmo em relação ao físico. Seu corpo mais material está preso à gleba como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos. A estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem são puramente intelectuais. Para eles, o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa do seu poder para os oprimir. Entendeu? Está conseguindo acompanhar o raciocínio? É. É. Eu acho que eu pulei um pedacinho na leitura, né? Eu li tudo? Então vamos lá. Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem, quando querem comunicar-se conosco, em descrever seu planeta. E quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirarem o amor do bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com este propósito que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, tentou espontaneamente e sem que ninguém lhe o pedisse, uma série de desenhos tão notáveis por sua originalidade quanto pelo talento de execução, destinados a nos dar a conhecer nos seus menores detalhes esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Uns retratam personagens, animais, cenas da vida privada.
Os mais admiráveis, entretanto, são os que representam habitações verdadeiras, obras-primas, de que coisa alguma na terra nos poderia dar uma ideia, pois não se assemelham a nada que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original, e entretanto tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. Victor Sardou, jovem literato de nossa amizade, cheio de talento e de futuro, mas sem habilidade de desenhista, lhe serviu como intermediário. Palissy prometeu-nos uma série que, de certo modo, será uma monografia ilustrada sobre este mundo maravilhoso. Esperamos que essa original e interessante coletânea, sobre a qual falaremos em artigo especial, consagrado aos médiuns desenhistas, um dia poderá ser entregue ao público. O planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Outros há de nós desconhecidos, que eles são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Muito bom, né? E olha como nós estamos atrasados. Como nós estamos atrasados. A gente ainda não aprendeu a amar, né? Já muitas vezes não tens perguntado, já muitas vezes nos tem perguntado se pensamos que a condição do homem aqui é um obstáculo a que possa passar sem intermediário da Terra a Júpiter. A todas as perguntas relativas à doutrina espírita, jamais respondemos por nossas próprias ideias, contra as quais sempre estamos em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado e que não aceitamos levianamente com irreflexão e irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, o homem pode ir imediatamente a Júpiter ou a um mundo análogo, pois este não é o único na sua categoria. Pode haver certeza disso? Disto? Não. Ele poderá ir, pois existem na Terra, embora em número exíguo, espíritos muito bons e bastante desmaterializados para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza porque não pode haver uma ilusão quanto ao mérito pessoal e, por outro lado, podem ter alhures outra missão a cumprir. Os que podem esperar este favor, seguramente, nem são os egoístas e ambiciosos, nem os avarentos e ingratos, nem os invejosos e orgulhosos, nem os vaidosos e hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego às coisas terrenas. A estes talvez ainda sejam precisas longas e rudes provas. Isto depende da sua vontade. Então vamos lá. A Revista Espírita, o Kardec foi lançando aqui tudo que ele recebia de diversos médiuns. Esse título aqui, sobre que nós acabamos de estudar, Júpiter e alguns outros mundos, com que tem esse título, Júpiter e alguns outros mundos. Então, essa dissertação não está no Livro dos Espíritos, não colocou. Então, a gente para o nosso conhecimento, é racional, é lógico, a vida em outros planetas, tem o ponto falando da pluralidade dos mundos habitados, mas não entra na especificidade de cada mundo. No Livro dos Espíritos não está assim. E aqui está o estudo completo para a nossa análise e nossa observação.
A revista espírita, as primeiras revistas espíritas, a de 1858, 1859, a gente não pode esquecer que o Livro dos Espíritos foi lançado um ano antes, em 1857, em abril de 57. Em janeiro de 58 começou a revista espírita. Muita coisa que chegou a Kardec não era doutrinário. Então a gente sempre vai lendo e analisando, passando pelo crivo da razão, tudo que a gente lê aqui. E a base doutrinária é o Livro dos Espíritos. Não está no Livro dos Espíritos, a gente lê, né? E pronto. Tem obras aí falando de outros autores de vidas em outros planetas, muito interessante, do Ramatiz, por exemplo. Como não está no Livro dos Espíritos tão especificadamente, a gente lê, acha muito interessante e pronto, né? Question? No question? Então vamos agradecer, né? Agradecer a Deus acima de tudo e a Jesus. Agradecer ao nosso mestre Kardec pelas informações que deixou para nós outros. Quase 200 anos depois, 160 e poucos anos, estamos hoje analisando com os mesmos questionamentos que ele teve. Agradecemos muito, agradecemos ao altivo, aos guias aqui presentes, que nos proporcionam esses estudos com segurança e harmonia em nossa casa de amor. A nossa gratidão a todos esses espíritos, ao nosso Kardec, nosso irmão, e ao nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Em nome do altivo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome da coluna de espíritos que sustenta o SIAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida Lourdinha, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno da Revista Espírita da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.